Boa noite, gente. Acho que a gente está com um probleminha no telão ainda, talvez daqui a pouco a gente consiga resolver. Enquanto isso, eu vou contando a história e vou pegar a cola aqui para a gente ir tocando. Só um segundo. Legal. O tema que eu vim falar aqui hoje, primeiro vou apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é André, eu sou um dos sócios e sou diretor de marketing do Ebanks. E a gente vai falar sobre como construir uma empresa global em Curitiba. E aí, isso tem vários jeitos de entender, né? Assim, do tipo, a primeira, você começa aqui, explode, e de repente se torna global, que eu acho que a gente tem a felicidade de poder estar vivendo isso agora no Ebanks. A segunda é nascer global, que também é a nossa história. A gente não nasceu nunca para ser uma empresa que resolve os problemas daqui, mas a gente quer resolver problemas muito maiores. E depois eu vou tentar, durante os próximos 30 minutos, contar para vocês 2 capítulos principais sobre isso. O primeiro capítulo é o que funcionou para o Ebanks. Então isso não é regra, não está escrito em livro, mas essa é a nossa história e talvez ajude vocês na história de vocês. E o segundo capítulo dessa noite é o que o Ebanks tem em comum com as outras startups globais. E aí, basicamente, eu fui fazer um pouco de pesquisa e fui entender algumas das maiores startups do mundo, o que elas têm. E daí eu fui ver, o que tem em comum com a gente. Então, talvez isso funcione também e ajude a gente a encontrar caminhos que a gente pode dividir com vocês. Acho que o primeiro ponto mais básico é... Olha só que beleza. Vai dar? Então tá ótimo. Vamos torcer. O primeiro ponto mais básico é isso, faz sentido, prefeito. Mas ele ajuda. Cara, primeira coisa... E o Ricardo, felizmente, abriu dessa forma, a gente não combinou nada, mas ele falou uma palavra que eu acho que é básica, que quem está frequentando ecossistema, eventos, quem está empreendendo e tal, já ouviu falar dezenas de vezes, mas isso pode ser ressignificado para cada um de uma forma, que chama propósito. Por que diabos você está fazendo o que você está fazendo? Tá? E não é o que você está fazendo, como a maior parte das pessoas que começam uma startup vai falar, eu estou fazendo isso. É por que você está fazendo isso. E por mais básico que seja, por mais óbvio que seja, ainda tem gente empreendendo e começando com o quê. Às vezes com o como e não chega no porquê. Por que você está fazendo isso? E aí, junto com isso, tem uma outra coisa que é resolver um problema grande. Então, quando você junta essas duas coisas, você tem uma receita absolutamente poderosa. E eu acho que é incrivelmente feliz a gente, antes de começar de vir para o palco, ser apresentado por alguém falando, o Ebanks tem um propósito, e o propósito do Ebanks é acesso. E se a gente estiver aqui, vai ter essa palavra. Então, não é nem a gente falando da gente, então parece que está funcionando. Então, o propósito é muito claro. A gente quer conectar pessoas que não têm acesso a alguma coisa ao que elas quiserem. Ao que elas quiserem. Como é que a gente faz isso? O Ricardo contou um pouquinho. Tem a ver com pagamento. Né? No Brasil, até hoje, a maior parte das pessoas, mesmo quando compram no e-commerce, não usam cartão de crédito internacional ou não tem cartão de crédito internacional. Então, as pessoas usam um boleto que... para tentar explicar isso para um gringo que diabos é um boleto, ninguém vai entender nunca, um pedaço de papel que tem um código de barra, você imprime esse código de barra, vai para a fila da lotérica, paga, espera 2 dias que vai dar tudo certo, e aí o pagamento é confirmado. Isso não faz muito sentido, mas é assim que a gente trabalha, assim que a gente paga e funciona direitinho. Olha que beleza. Agora vai ser lindo. Não preciso de cola mais. Olha lá. Tem um propósito, resolve um problema grande. Próximo, por gentileza. Propósito. E aí é esse problema que a gente resolveu. A maior parte dos problemas dos brasileiros não tem... Pode voltar um, por favor? Sem emoção. Se emocionamos. Não tem ou não usa um cartão de crédito internacional. E aí está tudo bem quando você está falando sobre pagar as contas, está tudo bem quando você está falando de ir no mercado, mas não está tudo bem quando você está falando de comprar alguma coisa que está fora do país. E eu acho que todo mundo que está aqui levemente envolvido com tecnologia sabe que parte dessa revolução que está acontecendo tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com ser global. Boa parte dos melhores serviços do mundo não são mais locais, eles são globais. Né? Eles são absolutamente escaláveis. Então, eles são criados em São Francisco, em Israel, em Curitiba, e eles resolvem problemas globais. Então, quando o brasileiro tentava comprar, vamos lá, vai pagar o seu Airbnb lá fora, que ele resolveu que ele vai experimentar e vai ficar numa casa de alguém, que faz sentido para ele, ele passava o seu cartão e não era aprovado. E ele não entendia, o Airbnb não entendia, basicamente o que a gente conseguiu é construir um sistema razoavelmente complexo, mas
quando chega nas pessoas, ele é super simples, que conecta o cara que quer pagar seu Spotify com o Spotify, o cara que quer pagar seu Airbnb com o Airbnb. Vamos indo. Tudo bem, tecnologia. Muito bem, esse é o primeiro ponto básico. Então, quando você for for empreender, pensa se é isso. E aí, quando eu falei sobre o tamanho do problema, tem a ver com isso. Assim, pô, esse problema realmente é grande, porque tem pessoas que querem resolver um problema seu, assim, mas ele não tem muita gente precisando disso. Quando a gente está falando do nosso problema, que é basicamente acesso, ainda hoje no Brasil, quase 70% das pessoas não conseguem pagar se precisar só de um cartão internacional. Tá? É aquela galera que usa boleto, é aquela galera que usa débito, às vezes muitos de nós, o que não tem o cartão internacional, o que tem aquele elo, que tem vergonha, assim, que não passa nos lugares. Toda essa gente precisa ir além, precisa pagar. E a gente resolveu um problema muito grande, da grande maioria dos brasileiros, não é nem de parte dela, da grande maioria dos brasileiros. O segundo ponto que eu vou falar é a hora de... Olha só, o slide voltou. A hora de ir atrás de clientes. Tá? Quando começar a ir atrás de clientes? E aí eu coloco grandes, mas é a nossa perspectiva, você pode colocar na tua realidade. Eu acho que a hora de ir atrás de grandes clientes é a hora que você começa, no dia que você começar a acreditar na tua empresa. Tem um monte de gente que gasta 2, 3 anos fazendo produto e não bate na porta de ninguém, não vende, não acredita. Isso não vai a lugar nenhum. Se você não acredita no que está fazendo desde o dia 1, a ponto de bater na porta das maiores empresas e falar para elas que você é bom o suficiente para entregar aquele resultado, provavelmente nem você acredita que você vai poder fazer isso. Por bem que isso funcionou muito bem. Do dia 1 a gente estava vendendo. Do dia 1 a gente estava falando para todo mundo, a gente vai resolver o teu problema. Então venha com a gente. E aí a gente foi resolvendo. Às vezes correndo atrás do que a gente prometia, mas a gente entregou. Segundo ponto. Por favor, gente. E aí tem um pouco a ver com isso, esse negócio do primeiro dia, tá? Que está na nossa parede, que tem livro, que tem um monte de gente que fala. E quem convive com e-bankers, que é quem trabalha lá, já ouviu falar disso bastante. Isso é uma realidade que se ressignifica desde que a gente nasceu. E está na nossa parede não é por acaso. A gente nasceu sonhando grande demais, então a gente nunca teve medo de bater na porta do Alibaba, uma das maiores empresas do mundo, e falar, cara, a gente vai resolver o teu problema. Isso quando tinha 8 pessoas. E resolveu o problema do Alibaba. Depois. Outro ponto é por onde começar. Né? Estamos falando de uma expansão global, então não é bater na porta da próxima porta, no próximo prédio. Então, por onde que a gente começa? Assim, pô, quero ser uma empresa global e tal, e o que eu vou fazer? Por favor. Então, cara, no nosso caso funciona assim, é por onde der certo, não tem plano não, cara. Tenta de tudo e vê o que dá certo. Vocês vão ver como isso é mais ou menos assim. Pode, por favor. Então, aqui está o mundo, né? A gente quer ser uma empresa global, vamos vender para o mundo, escolher algum lugar, brincar de war. Então começa a tentar, vem os primeiros clientes, os clientes maiores, de repente vem o primeiro grande cliente, que é o AliExpress, que fica na China. Legal. Então a gente fala assim, porra, entendemos. Então o eBanks vai ser uma empresa para atender clientes da China. Aí passa um pouco de tempo, por favor, e a gente ganha o PlayStation, uma empresa americana. Aí fala assim, não, então, porra, a gente era uma empresa de varejo da chinês, então vamos fazer uma empresa de games para os Estados Unidos, acho que é isso que a gente sabe fazer. Daí passa um pouco de tempo, a gente ganha o Wish, que é um outro player. É um app de compras também que tem coisas chinesas, mas fica na Califórnia também. Pô, então acho que é isso que a gente tem que fazer. Aí passa um tempo, a gente ganha um cliente europeu, que tem a ver com música e tudo mais, talvez vocês usem. E daí depois a gente ganha um Airbnb, outro americano, assim, não, fala de turismo. Então, pô, tá claro o que a gente faz. A gente faz games, turismo, música, streaming, compras, nessa região aqui. Pode voltar um pouquinho, por favor. O que acontece? O que eu quero dizer com isso aqui? Quando você não sabe direito para onde ir, vai vender, cara. Sai de casa. Para de querer acertar. Você não sabe ainda, vai aprender. Eu acho que essa é uma base básica de qualquer startup, que é se abra para o mundo, descubra o que ele tem para te contar, e depois, obviamente, com um pouquinho mais de maturidade, vai ficar fácil você descobrir aonde você pode ter mais clientes, onde as coisas podem ser melhores. Mas essa coisa de você nascer sabendo o que exatamente onde está teu cliente, não, eu estou apostando aqui. Para com isso, se abra o máximo possível, e aí de repente, com um pouquinho de sorte e competência, você consegue ter um mapinha desse razoavelmente preenchido. E hoje, a gente tem um puto orgulho de ter mais de 500 clientes ativos, menores, maiores, alguns gigantes. Muitos de vocês são nossos clientes através deles. Legal. Aí tem uma outra coisa, né? Pô, não, eu quero vender para a China, eu quero vender para os Estados Unidos, eu quero vender para a Europa. E aí a gente está aqui em Curitiba. E aí é preciso ter presença física disso e tudo mais. E acho que a primeira dica é essa aqui. Tem muita gente que começa a empresa hoje, não tem como pagar as contas e está pagando passagem executiva para fazer reunião.
E aí eu vou dar uma cutucadinha nos nossos irmãos de São Paulo, porque, cara, é uma cultura paulista que você tem que estar fisicamente no escritório o tempo todo. Felizmente, aqui, como a gente está no interior, a gente aprende que para fazer negócio dá para abrir o Skype, pegar o telefone e fazer negócio. Você não precisa estar sentado na frente da pessoa para fazer negócio. E quando você quer vender para o mundo, mais ainda. Então, porra, não, eu preciso abrir um escritório, tem que estar em São Francisco. Assim, tem o cacete, cara, sabe? Abre o Skype. Depois. Agora sim, chegou uma hora que realmente eu preciso de uma reunião presencial. Você pega o próximo voo e vai. Você não precisa amanhã se mudar para o outro lado do mundo para resolver os seus problemas. Não necessariamente você precisa ter um escritório em cada lugar, tá em todos os coworkings do mundo. Porra, pega o primeiro voo e vai embora. Se o cliente vale a pena, você vai e volta. E aí, por sorte, você vai voltar para uma cidade com qualidade de vida boa, com custo de vida decente. Você não precisa ainda pagar o metro quadrado de São Francisco, que está um pouquinho mais caro que o de Curitiba ainda. Vamos lá. Aí beleza. Agora, isso não significa que tem momentos, né? Hoje, bem que tem escritório em 6, 7 cidades e tal, mas tem um momento que isso faz sentido, não precisa começar assim. E a gente está nesse lugar aqui, né? Que é o Shopping Itália, que na Gazeta estão tentando competir com o Vale do Pinhão, criar o Vale do Guadalupe ali. Mas a gente prefere chamar carinhosamente de Guadalupe Sorro, né? Que, porra, onde está acontecendo tudo. E, cara, é um puta de um prazer, a gente tem um puta de orgulho por estar ali. A gente foi a primeira empresa que aportou naquela região ali, um pouquinho... O real estate não está muito bom ali, né? As pessoas não estão querendo morar muito, mas está melhorando. E depois disso vieram outras e outras empresas. Então, a Ulisses está no andar de baixo, Madeira, Travessão da Rua, a Adbox do lado, a Boleto Bancário do lado. Assim, tem uma porrada de empresas ali. Em 2 quadras, a gente tem mais de 2.000 pessoas trabalhando em startup. E a gente tem orgulho pra cacete de estar ali no centro de Curitiba, vivendo, trocando, se cruzando. E aí tem um pouco a ver com a nossa história também, que a gente quis ficar aqui. O Ibanks poderia ter ido para São Paulo, poderia ter ido para outro lugar. Não, nosso headquarters é aqui. 90% das pessoas que trabalham no Ibanks hoje trabalham em Curitiba. E a gente contrata pessoas dos Estados Unidos, do México, de São Paulo, e elas vêm morar em Curitiba. A maior parte vem para cá. Parte da nossa proposta de valor de contratação é mostrar que Curitiba é um tesão de viver. Venha para cá que vale a pena, teu dinheiro vai valer mais. E o Guadalupe Sorro também. E um outro motivo é isso aqui, cara. Pra gente, de novo, deu certo pra caralho, pessoas se cruzando o tempo todo. Então a gente tem alguns escritórios ali do Shopping Itália, o principal deles é o antigo cinema, e, porra, não tem parede, então é todo mundo se cruzando o tempo todo. Quem já foi lá, eu sei que algumas pessoas aqui já visitaram, sabe que é um negócio frenético, é briga para ficar pro sofá, para ficar de pé, reunião o tempo todo. Para a gente funcionou muito. Assim, eu sei que tem empresas que funcionam maravilhosamente bem remoto e tudo mais. A gente gosta de pessoas se cruzando, se batendo. Assim. Um ambiente de inovação bizarramente fértil. A gente recebe muito feedback quando as pessoas vão conhecer o Ibanks, assim, do tipo, é uma energia bizarra de pessoas trabalhando e se cruzando o tempo todo. Então, para a gente, isso fez sentido para cacete. Aí, beleza. Aí a gente resolveu o problema do Brasil, assim, razoavelmente, né, uma parte dele, 500 clientes e tudo mais. E aí vem aquela... Volta lá no início da história, né? O problema é grande o suficiente. E daí, porra, se funcionou aqui, eu tenho que expandir. Né? Então a pessoa começou a dar certo no Brasil, não, vamos para fora e tudo mais. E aí essa equação, por favor, para mim é mais ou menos isso aqui. Ó. Qual é o tamanho do mercado para onde você está indo, ou o que você tem? Qual é o teu foco, o momento de foco? Muita gente perde o foco nesse momento, querendo ampliar demais. E qual é o investimento que você vai usar de recurso, de gente, de grana, naquele momento em que você pode focar em uma coisa só, ou que você pode abrir. Chegou uma hora que a gente teve que responder isso desse jeito. Que a maior parte, não dos brasileiros, não tem cartão de crédito, dos latinos. Daí falou assim, porra, o problema realmente é grande. E se o Brasil, no geral, é a economia de e-commerce mais envolvida da América Latina, quando a gente fala da Bolívia, do Peru, a gente tem desafios gigantescos, que por acaso a gente já resolveu no Brasil, então vamos para frente. E foi assim que nos últimos 3 ou 4 anos, a gente aportou, e hoje tem Ibanks Brasil, México, Colômbia, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Argentina, até o final do ano, Paraguai e Uruguai. E a gente que resolvia problemas em Curitiba de brasileiros, resolve problemas em Curitiba de realmente milhões e milhões de latinos. Hoje são quase 40 milhões de pessoas que já usaram Ibanks. Aí tem outro ponto de internacionalização. Barreira cultural, né? Porra, a gente aqui, caipira e tudo mais, e vai querer falar com chinês, vai querer falar com americano, que sabe mais que a gente sempre e tal. Tem barreira pra cacete, normal, mas aí tem 2 coisas. Uma chamada empatia, que quem nasceu com isso, porra, tem sorte. Eu posso traduzir com isso, seja um local, não seja um gringo, isso vale para quem visita o Brasil, mas vale para a gente quando visita os outros países. Então, quando a gente visita a China, nossos clientes, assim, a gente
às vezes come coisas não tão legais, mas a gente senta na mesma mesa, porque para eles é importante. Mas a gente entende a cultura de cada um, e são completamente diferentes, e a gente se relaciona com elas com um nível de empatia, com um nível de estudo, para que esses caras entendam que a gente vai servir eles bem, assim, por isso que vale a pena estar com a gente. E aí tem um segundo ponto, que é esse aqui, assim, beleza, você entenda, você respeita, mas você compartilha a sua própria cultura. A gente tem um puta orgulho de ser meio caipira de Curitiba, assim, a gente é feliz com isso. E aí algumas coisas que a gente faz são conhecidas por causa disso. Assim, por exemplo, não existe a ideia numa lógica de São Paulo de você ser muito íntimo dos seus clientes. Assim, então, aqui quando vem o cliente no aeroporto, não é que a gente fala para ele pegar um Uber ou alguma coisa assim, a gente vai lá buscar ele todas as vezes. Chega cliente do Ebanks, a gente vai no aeroporto, pega ele e traz para cá. Aí depois, assim, vamos jantar, vamos almoçar. Não é aquela coisa fria. Vai almoçar em casa. Vai conhecer minha família. E essa coisa bem brega, bem curitibana que a gente tem assim do interior, por acaso, talvez seja um dos motivos que a gente cria pontes mais profundas e relacionamentos mais profundos com os nossos clientes, que, por sinal, depois de algum tempo de empresa, a gente nunca perdeu nenhum. Todos os nossos grandes clientes continuam com a gente anos e anos e anos depois, com muita gente aparecendo, com muito produto aparecendo, mas esse jeitão curitibano ajuda a gente até nisso. Assim, do tipo, a gente recebe feedbacks de, o cara se sentir em casa, assim, do tipo, nunca teve esse tratamento antes. Então, nessa hora, quando eles vêm, é a hora da gente contar a nossa cultura. E agora eu vou contar o outro lado. Isso aqui é que funcionou para o Ebanks, tá? Só algumas coisas. E ali é o que o Ebanks tem a ver, o que tem em comum com outras startups globais. Pode passar. Mais um, por favor. E aí aqui, só para vocês entenderem, isso aqui é um estudo de 2016, ele não está 100% atualizado, mas não muda muito, que esse fundo de Venture Capital fez com 39, na época, 39 unicórnios americanos daquele momento, que tinham nascido na última década. Tá? Então, e daí ele listou, assim, fez um estudo profundíssimo e falou, cara, no geral, os unicórnios, para quem não sabe, unicórnio é aquela empresa que vale mais de $1 bilhão, ou seja, normalmente as que a gente conhece na ponta da língua, o que elas têm em comum? Estudo, e daí eu falei assim, será que o Ebanks tem uma coisa em comum com essa gente? Daí eu trouxe aqui. Então, o estudo dos Estados Unidos, 2016, 39 unicórnios, significava 1 em cada 1.538 startups naquele momento viraram unicórnio. Então, difícil pra cacete, o primeiro ponto. Beleza. Depois. Primeiro ponto. Os fundadores não têm 20 e poucos anos, como a gente tem aquela imagem linda do Zuckerberg e tudo mais. Eles têm 30 e poucos. Nessa faixa aqui, 34 é a média. Nesses 39 unicórnios, os fundadores. No momento que ele fundou a empresa, ele tinha 34 anos. Eu falei, e a gente? Qual que é a nossa história? Aí aqui tem os 3 fundadores do Ebanks. O Alfonso, CEO, 39 anos quando ele fundou. O Wagner, CFO, 33 anos quando ele fundou. O João, CEO, 33 anos quando ele fundou. A gente está por ali, assim, tipo, estamos batendo com alguém. Depois, 35 das 39 empresas tinham 3 co-founders. Eu falei assim, 1, 2, 3, estamos indo. 60% dessa gente já tinha trabalhado junto antes. Esses cofundadores já tinham antes. Então essa visão também do Zuckerberg, de novo, de um cara, do One Man Band, não é tão verdadeira. A maior parte, quase todos, tinham 3 co-founders, sócios complementares. Depois. 80% dos fundadores já tinham fundado empresas antes. No geral, aquela velha história de você tem que quebrar algumas empresas para poder chegar lá. Muitos deles, muitas. Assim. Daí, fui ver a história do Ebanks, os 3 fundadores tinham quebrado alguma coisa já. 76% dos CEOs fundadores continuam CEOs até ao menos o primeiro evento de liquidez. A hora que você pega a grana, bota a grana no bolso mesmo. E aí tem um outro dado que não está aqui, mas 69% desses CEOs continuam até hoje. Então, assim, os unicórnios têm uma coisa a ver com o seu CEO que tem a ver. É um cara que tem uma visão muito longa. Ele tem capacidade de transformar essa visão em estratégia em tático, e ele está lá, comprometimento. Porque esse cara, muitos anos depois, ele continua tocando a sua empresa. Já encheu o bolso de grana e ele continua tocando a sua empresa, porque ele quer mais e quer mais. Agora vamos ver se a gente consegue tocar aquele vídeo. Não conseguimos tocar o vídeo. Estou querendo demais. Mas uma coisa sobre a gente, daí assim, o que tem? CEO está lá, meu CEO está lá, o Alfonso está lá trabalhando dia e noite ainda. É por isso que ele não está dando essa palestra, sou eu aqui, porque normalmente ele está, mas acontece que parece que ele não teve nada para fazer e ele apareceu e está ali atrás. Assim, então, só queria uma salva de palmas para ele também.
Pode voltar mais uma. Mais uma. Aí. Então batemos mais uma coisa, assim, do tipo essa coisa do unicórnio e tudo mais. Aí, 90% das empresas, depois, quando viraram unicórnio, continuaram... Pode voltar, por favor. Isso. Continuam trabalhando na visão original. Ou seja, lá no começo, quando eles falam assim, a gente tem alguma coisa, a gente quer perseguir essa coisa. Depois, essa ideia do pivotar, que as pessoas podem pivotar, 90% dos unicórnios, muito tempo depois, continuam fazendo a mesma coisa, acreditando na mesma coisa. Ela abre, expande, mas ela quer a mesma coisa. E a nossa, depois de muitos anos, a gente continua acreditando na mesma coisa e lutando dia após dia para conseguir a mesma coisa. Dar acesso a mais gente de melhores formas. E a última é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Pode voltar, por favor? Volta, por favor. Isso. Legal. E aí, assim, tem essa coisa também romântica, que você vai começar uma startup, vai ficar bilionário e tudo mais. Em média, essas empresas, as que deram certo, 0,7% de todas, as que passaram de 1 bilhão, elas levaram, em média, 7 anos para se tornar unicórnio. E aí, assim, um monte de gente fica perguntando, mas o bem que você é unicórnio, vai virar unicórnio, não sei o que e tal. Por várias questões contratuais, a gente não fala o nosso valuation exatamente. Mas, assim, eu só queria fechar com um dado que eu não tinha dado para vocês ainda. Que o Ebanks foi fundado em 2012. Então, ano que vem, a gente faz 7 anos. Obrigado, gente. Valeu, André. Parabéns. Muito legal, cara. Muito legal. Eu queria perguntar para o prefeito o que ele achou do nome Guadalupe Sorro. Sorro é South Houston, né? É embaixo do rio Houston. Ali é Guadalupe, Sou Belém. Agora faz... Sim, agora faz sentido para mim.